Olá, Crochê Lovers! No vídeo de hoje eu vou ensinar a tecer esse top em frente única, que é rápido, fácil e econômico, além de sair muito no verão. Pega nessa agulha, segura nesse novelo e vem comigo que é sucesso! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Crochet Time. Meu nome é Thay Ferreira. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse top cropped em frente única, que sai muito no verão. Ele é muito rápido de tecer e é econômico. Eu, por exemplo, no que eu fiz aqui no início do vídeo, utilizei só um novelo do fio Duna. Mas para poder não ter risco aí de, né, faltar para vocês, porque o meu sobrou pouquíssima linha, eu vou recomendar que vocês comprem 2 novelos, tá bom? É isso para o tamanho PAM. Para G, já recomendo os 3 novelos. Antes de mais nada, eu vou pedir aqui o apoio de vocês para deixarem um like, a curtida, seguirem o canal e ativarem o sininho. E, se possível, também deixarem aí seu comentário para poder a gente ir melhorando o nosso canal. Conto muito com a ajuda de vocês para o canal crescer, tá? Eu vou utilizar esse fio aqui, né, que é o fio Duna da marca Círculo. A cor que eu estou utilizando é tropical. É um fio 100% algodão mercerizado, ou seja, ele tem um acabamento mais brilhoso, tá? Mais macio. E ele tem o tex de 590. Então, ele é um fio um pouquinho mais grossinho, tá? Mas para essa peça fica ok, porque ela é uma peça leve, é uma peça pequena, não fica muito pesado. Além do mais, também aqui recomendo utilizar a agulha de 2,5 a 3,5. Eu vou utilizar 3. Vou usar também fita métrica. E para quem tesoura, né, para poder fazer os cortes, arremates. E para quem quiser também, para não se perder, marcadores de ponto e agulhas, tá, para poder fazer ali o arremate escondendo a linha no final. Geralmente, para esse fio, eu acabo usando uma agulha de crochê mais grossa, mas eu vou, como ele não precisa ser uma peça maleável, um caimento molinho, eu vou usar aqui a agulha número 3. E eu gosto também, tá, gente, de passar um pouco de hidratante na minha mão antes de começar a tecer, porque eu acho que ajuda ali no deslizar do fio da agulha e não cria muito atrito, evitando calos. Mas enfim, é só uma dica. Vamos começar tecendo o nosso anel mágico. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer o anel mágico, mas eu vou mostrar aqui de novo para vocês, tá? Vou dar um zoom. Olha, eu passei ali a linha, tá vendo? Por trás desses meus 2 dedos. A parte que vai pro novelo vai por trás e a ponta fica na frente. Então, vou ali, ó, passar ela por trás desses meus 2 dedos, vai pra frente, quase formando um X, ali cruzando com a linha que tava na frente, tá? Vou pegar minha agulha, vou passar a minha agulha por dentro, ó, da linha de baixo, tá bom? A linha de cima que vai pro novelo e a linha de baixo que vai pra ponta. Vou passar pela linha de baixo, vou pegar a minha linha que vai pro novelo, vou dar essa viradinha e vou puxar, enlaçar e puxar a minha linha, tá? Vou ali, ó, fixar. Esse primeiro pontinho aí, eu não vou contar como ponto, fazer só pra poder fixar mesmo ali a minha linha. Tem gente que conta como ponto, não conto como ponto, não. Vou só ajustar aqui, dar um jeitinho, pronto, acho que foi. Vou tecer 2 correntinhas que não irão contar como ponto, tá? E agora eu vou fazer 6 pontos altos, tá? Vamos fazer primeiro 6 pontos altos. Aquelas 2 correntinhas iniciais eu não conto como ponto. No começo, para tecer dentro do anel mágico é meio chatinho, porque você tem que usar o seu polegar para poder dar base ali no ponto, né, e segurando ele, mas depois vai ficando mais tranquilo. Ó, já fiz 3 pontos altos, vou fazer mais 3 e vou mostrar para vocês. Meu 5º ponto alto. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 6º ponto alto. E agora, eu vou tecer 2 correntinhas. E vou fazer mais 6 pontos altos dentro do meu anel mágico, tá? Fiz, então, 6 pontos altos, 2 correntinhas. E agora, mais 6 pontos altos.
Agora eu vou tecer meu sexto ponto alto, pontinho, e vou puxar aquela ali, ó, 6 pontos de um lado, 2 correntes, 6 pontos do outro. Agora eu vou puxar essa pontinha aqui para poder fechar o meu círculo, tá? Não vou apertar muito, muito não, porque quando a gente fizer o acabamento, precisamos fazer um pontinho aí dentro. Então, ó, por enquanto, não vou apertar muito, muito não, vou deixar um buraquinho ali no meio, tá? Agora a gente vai fazer a nossa segunda carreira, tá? Esse primeiro ponto, cada pessoa faz de um jeito. Tem gente que usa 3 correntinhas, tem gente que faz 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto. Eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Vou nesse primeiro ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou entrar nesse ponto baixo, nessa alcinha aqui, ó. Tá vendo? Vou enlaçar, puxar de novo, ali, fechar meu ponto. Vou enlaçar e fechar o meu ponto. Esse vai contar como nosso primeiro ponto alto, ok? Mas cada um tem uma maneira de fazer. Agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar ali naquelas 2 correntinhas, que aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai tecer. Ó, fiz ali meus 6 pontos altos, cheguei nesse buraquinho das 2 correntinhas, vou tecer 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntes e nesse mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos, tá? Então agora eu tenho 8 pontos altos antes de chegar nas 2 correntinhas. E agora eu volto a tecer ponto alto sobre ponto alto normalmente, tá? Até o final da minha carreira. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que eu também fiz essa peça com fio Camila, e ficou lindíssimo. Então, para quem quiser utilizar um fio mais fino, fica aí minha dica também, que o fio Camila fica muito bom. E o fio amigurumi também, além de render bastante. Fiz aqui meu último ponto, né, nessa segunda carreira. Então, eu tenho 8 pontos altos de um lado e 8 pontos altos de outro lado, tá? Sempre tem que conferir se tem a mesma quantidade, gente. Sempre tomar cuidado, porque senão essa peça vai ficar torta, tá? É, Agora, então, a gente vai começar a fazer aumento no primeiro ponto e no último ponto de cada carreira, para poder evitar que a peça fique se abrindo ou se fechando. Então, eu vou nesse primeiro ponto de base, vou fazer ali meu primeiro ponto alto, enlaço minha agulha, insiro minha agulha nesse mesmo ponto de base, tá? Não vou pro segundo, vou no primeiro. E aqui eu fiz um aumento, vou fazer um segundo ponto alto. Eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base, isso é um aumento. Agora eu vou tecer ponto sobre ponto, tá? E quando chegar ali no meio, a gente vai seguir, né, onde tem as 2 correntinhas, vamos seguir com aquela mesma lógica de tecer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos ali. Eu tô chegando nele agora, vou mostrar para vocês mais uma vez, tá? Tô no meio das 2 correntinhas, vou ali, ó, vou tecer 2 pontos altos, 2 correntes e novamente 2 pontos altos nesse mesmo espacinho ali onde estava as 2 correntinhas da carreira anterior, tá? Agora eu vou voltar a tecer ponto alto sobre cada ponto de base até o meu penúltimo ponto da carreira. No último ponto, eu vou ter que tecer um aumento, como eu fiz no primeiro ponto dessa carreira, tá bom? Mas chegando lá, a gente vai fazer juntos, tá? Esse é meu penúltimo ponto, vou fazer ponto sobre ponto. E agora eu vou tecer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, fazendo um aumento. Lembrando que
um lado precisa ter a mesma quantidade de pontos que o outro. Então, se você não fizer aumento no primeiro ponto da carreira, você também não pode fazer aumento no último ponto da carreira, tá? A gente está fazendo esses aumentos, como eu disse, para evitar que a peça fique se abrindo ou se fechando, que ela fique com essa base dela mais retinha. Mas aí vocês vão verificando de acordo com o ponto de vocês se tem necessidade ou não, ok? Agora eu vou para minha próxima carreira, vou fazer esse primeiro ponto sobre meu primeiro ponto de base e vou fazer o meu segundo ponto alto sobre esse mesmo ponto de base, ok? Lembrando que sempre que eu faço no começo, eu também tenho que fazer no final. A minha peça não pode ficar torta. E outra coisa, gente, cada um faz esse primeiro ponto da maneira que acha melhor, tá? Só reforçando isso. Três correntinhas, duas correntinhas, essa maneira que eu faço é opcional. Faça o que você já está acostumado e se sentir mais confortável. Eu mesma, cada peça, faço de um jeito. Então, ó, primeiro ponto, fiz dois pontos no mesmo ponto de base. Vou seguir agora tecendo ponto sobre ponto. Sempre que eu chegar no espacinho das minhas duas correntinhas, eu tenho que tecer dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. E ali no meu último ponto de base, eu preciso tecer um aumento também, porque eu fiz um aumento no início da minha peça. Gente, eu vou continuar tecendo dessa maneira até chegar à altura que eu quero, tá? Geralmente, para um tamanho P, é ali 29 centímetros. Para um tamanho M, 33 centímetros de altura. Para um G, ali, dependendo, uns 37, 38 centímetros de altura. Mas é sempre importante que vocês tirem as medidas da pessoa que vai utilizar a peça. Cheguei novamente ali no meu espacinho das duas correntes, fazendo dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Quem quiser utilizar marcador de ponto no início, no final da carreira, para não se perder, não tá habituado, né? É iniciante, não tem muita prática ali em ver qual é o primeiro e o último ponto da carreira, sem crise, gente. Pega e bota o marcador de ponto. Eu não estou utilizando aqui no meu, mas quem precisar, por favor, coloque o marcador de ponto. Novamente, chegando aqui no penúltimo ponto, ponto sobre ponto. E no meu último, eu vou fazer ali o meu aumento, tecendo dois pontos altos no mesmo ponto de base. Desculpa, gente, se eu tô repetitiva, falando toda hora a mesma coisa, mas cada pessoa tem um ritmo de aprendizado, um time, então, assim, às vezes a gente precisa ficar ali reforçando, porque para poder a pessoa conseguir entender, tá? Mas quem já tiver entendido pode pular o vídeo lá pra frente. Então, eu vou seguir fazendo assim, tá? Esse mesmo formato, esse mesmo padrão, até alcançar a altura desejada, ok? Ó, aqui já tá minha peça na altura que eu quero. Como ela tá, ele já tá bem no formatozinho mesmo dela. O que a gente vai precisar fazer agora é o acabamento. Então, aqui ela tá com aproximadamente 30 centímetros, mais ou menos, de altura, 29 centímetros, 30 centímetros de altura. E de largura, ela tá com aproximadamente, de ponta a ponta, tá? Das laterais, 50 centímetros. Agora eu vou definir qual é a minha parte do avesso e qual o lado direito, né, da minha peça para poder começar o acabamento. O acabamento, eu tenho que começar a tecer ele com ele voltado para o lado direito da peça, né? Você vai ver qual é a parte que você mais gostou, o lado que você mais gostou, e vai definir ele como direito ou avesso. E, e com isso você vai começar a tecer o seu acabamento. Se o lado direito estiver de frente para você,
Então, você vai começar a fazer esse acabamento pela lateral dele, tá? Subindo a lateral. Se você finalizou a peça do seu lado avesso, você vai virar a peça e vai começar a tecer em ponto baixo a parte de baixo da sua peça. Então, se você finalizar a sua peça, né, o último ponto lá, você finalizou, ela está do seu lado direito, o acabamento começa na lateral. Se ela estiver do lado do avesso, você vai virar ela e vai começar a fazer o acabamento em ponto baixo na parte de baixo dela, ok? O meu lado direito, eu finalizei a minha peça do meu lado direito. Então, começo pela lateral, tecendo 4 correntinhas, tá? Que vão contar como ponto, aqui nesse caso. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo nesse mesmo ponto de base, tá? Passo, enlaço e passo. E vou fazer mais um ponto alto duplo nesse mesmo ponto de base. Então, eu vou ter 3 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, tá? Sendo que o primeiro ponto alto duplo são as 4 correntinhas. Vou pular 3 pontos de base. No quarto ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou tecer. Ah, lembrando que essa é só uma sugestão, tá, gente, de acabamento. Você pode utilizar outros tipos de ponto, como o picô, como ponto leque, é só uma sugestão. Então, agora eu vou tecer 3 correntes, vou fazer um ponto alto duplo nesse mesmo ponto de base, onde eu fiz meu ponto baixo, vou fazer outro ponto alto duplo no mesmo ponto de base, tá? Então, tenho ali, ó, 3 pontos. Pulo 4 pontos de base, ponto baixo, 3 correntes. Agora eu vou pegar e vou tecer 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Eu acho que aqui no canal tem vídeo ensinando a fazer ponto alto duplo, para quem não está habituado, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho mais devagar, ó. Dou 2 enlaçadas na agulha, 2 enlaçadas na linha, desculpa, ó. Primeira, segunda, insiro no ponto, puxo, agora enlaço e vou tirando de 2 em 2, ó. Enlaço, tirei 2, enlaço, tirei 2, agora eu vou enlaçar de novo e tirar mais 2. Tá. Lembrando que aqui eu tô focando mais na peça do que nos pontos em si, tá? Porque são pontos básicos que a gente utiliza aqui. Só esse acabamento aqui, que é um ponto fantasia, que aí eu explico um pouco melhor aqui como que faz o ponto. A gente vai seguir assim até chegar ali próximo ao final, tá? Que eu vou voltar com vocês, porque ele precisa ficar, ele tem que tomar um pouquinho de atenção. Então, quando eu estiver chegando lá no final, eu volto com vocês para poder mostrar como vamos fazer, tá? Porque nesse meu último ponto alto, antes das correntes, eu preciso que seja feito ponto baixo. Então, talvez a gente precise aumentar ou diminuir a quantidade de pontos que a gente pula. Tô chegando ali perto do final. Então, eu vou tecer aqui, tá? Minhas 3 correntes. Vou fazer meu ponto alto duplo no mesmo ponto de base, mais um ponto alto duplo no mesmo ponto de base. E eu vou ver, gente, porque esse meu último ponto, antes das correntinhas, precisa ser em ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui meu último ponto alto duplo. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Eu teria que fazer ali, ó, meu quarto ponto, no meu ponto baixo, né, no meu quarto ponto. Deixa eu contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos que faltam para chegar ali no meu último ponto alto antes das correntinhas. Ou eu posso esticar ele, pular 5 pontos e já fazer direto no meu quinto ponto, mas acho que vai ficar muito repuxado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quantidade de pontos de base que eu vou pular. Ao invés de pular 3 pontos de base, eu vou pular 2 pontos de base e vou fazer ali meu ponto baixo no meu terceiro ponto de base, tá? Pulei 2 pontos e fui pro terceiro. Faço aqui o meu ponto, né, caidinho normalmente. E agora sim eu vou pular ali a quantidade que eu preciso para chegar naquele meu último ponto alto antes das 2 correntinhas, tá? Então, vou ali 1, 2, vou fazer também no terceiro ponto de base. Pulei 2 pontos novamente. Então, ali vou fazer um ponto baixo.
Dentro do meu espacinho, eu vou tecer também 2 pontos baixos, ok? No próximo também, para poder ficar, né, regular, vou tecer também um ponto baixo. Então, agora eu vou fazer as minhas 3 correntinhas, normalmente, e os 2 pontos altos duplos desse mesmo ponto de base. E para a peça ficar simétrica, eu vou pular apenas 2 pontos também, dessa vez, tá? Vou mostrar para vocês. Então, para a peça ficar igual ao outro lado, eu vou pular nesse primeiro ponto que eu tô fazendo desse lado, só 2 pontos, porque ali também eu pulei 2 pontos. Então, vou 1, 2, no terceiro eu vou inserir minha agulha, fazer o meu ponto baixo, ok? Vou fazer igual tava ali no final do outro lado. Aí, você vai fazer como tá aí no seu. Faço novamente 3 correntes, os 2 pontos altos duplos. E nesse próximo, eu também preciso pular só 2 pontos de base. Porque do meu outro lado, esses meus 2 últimos pontos fantasias, eu fiz pulando apenas 2, tá? Então, aqui eu vou pegar, vou pular 1, 2, no terceiro eu faço meu ponto baixo. E a partir de agora, eu volto a tecer normalmente, pulando sempre 3 pontos de base e tecendo no quarto ponto. Depois, a parte de baixo, a gente vai fazer toda em ponto baixo, tá? Então, eu tô chegando aqui no final da minha peça, aqui desse acabamento lateral, tá? Um, dois, três, quatro. Insiro minha agulha no meu quarto ponto de base, ponto baixo, 3 correntes, 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Agora, esse daí vai ser meu último, né? Ponto caidinho, um, dois, três. No quarto, certinho, eu vou fazer um ponto baixo. E agora a gente vai começar a tecer a parte de baixo, tá? A parte de baixo, para cada ponto alto deitado que eu tenho, eu vou tecer 2 pontos baixos. Mas vocês podem ir olhando de acordo, né, com a tensão do ponto de vocês, se é um ponto maiorzinho, se é um ponto mais fechado, menorzinho. Mas eu recomendo fazer 2 pontos. O importante é que não fique apertado e nem que crie ondulações nessa parte de baixo. É essencial que a peça fique reta e não fique com alguma aparência de que está deformada, tá? Então, vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Se quiserem fazer, vou fazer uma corrente, me desculpa. Se quiserem fazer a corrente, tá? Se não, pode ir direto fazendo ponto baixo, só para poder fazer ali a viradinha. E a partir de agora, eu vou tecendo um ponto baixo, 2 pontos baixos, me desculpem, 2 pontos baixos para cada ponto deitado, tá? Ponto alto deitado. Ah, é importante que quando a gente chegar lá no meio, onde tem o miolinho do meu anel mágico, a gente vai tecer apenas um ponto baixo nesse miolinho, tá? Mas eu vou mostrar para vocês assim que a gente chegar lá.
Ó, vou chegando aqui próximo, tá? O meu miolinho. Aí tem um ponto alto ali deitado. Eu vou tecer dois pontos baixos. Já fiz ali o meu primeiro ponto baixo, vou fazer o segundo ponto baixo. E agora ali no meio, apenas um ponto baixo, ok? E vou aproveitar já para ir escondendo essa pontinha que ficou, vou apertar ali mais um pouco. E vou aproveitar para ir escondendo essa pontinha que ficou solta ali do meu anel mágico. Quem quiser também, quem preferir, pode esconder depois, é com uma agulha de tapeçaria. Final da minha carreira. Esses pontos baixos. Quem quiser fazer outro tipo de acabamento, ou fazer outra carreira com ponto alto para deixar a peça um pouco maior também, fica à vontade. Estou finalizando aqui essa carreira. Eu vou só cortar essa pontinha que ficou sobrando do fio do anel mágico que eu fui escondendo. Aí sobrou essa pontinha. Eu vou só dar ali um corte. Agora a gente vai ali pro final. Vai tecendo ali. E ali, ó, nesse pontinho, nesse último pontinho, eu faço o meu último ponto baixo. Eu vou cortar para poder arrematar. Eu vou mostrar aqui para vocês como arremata, porque ele é um top mais para nível iniciante e nem todo mundo sabe como que faz a parte final, né, do acabamento da peça de vestuário. Como é que a gente vai escondendo a linha, como que, né, firma ali o fio para poder ele não ir se desfazendo. Então, vou mostrar aqui para vocês como que eu costumo fazer. Eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria para poder ir fazendo essa parte de escondendo o fio. E é bem simples, tá, gente? É realmente escondendo o seu fio, passando ali com ele pela agulha, pela parte de trás da sua trama, pegando ali as alcinhas tá por cima para poder esse acabamento não sair lá na parte direita, né, da parte da frente da sua peça e ficar aparecendo um monte de linha. Não, assim, e vai pegando ali os fios da parte do avesso e por cima, tá? Eu gosto de fazer também alguns anzinhos, porque conforme a pessoa vai usando, vai esticando. Então, ele vai saindo, vai ficando andando. Então, eu sempre ando um pouco com ele, né? Vou subindo, escondendo. Aí, pego, faço um nozinho no meio para poder prender ele. E vou andando mais um pouquinho de novo. Aperto bem esse nozinho, mas com cuidado para poder não repuxar minha peça. Agora, nesse caso, eu vou para a lateral, mas poderia continuar escondendo para frente. Vou andar mais um pouquinho. Vou fazer de novo um outro nozinho, tá? Porque geralmente peça de crochê não é para ser lavada na máquina, mas a maior parte das clientes lavam na máquina sim. Então, para não ter depois reclamação que tá saindo fio, o fio tá solto. Então, eu tomo bastante cuidado, vou dando esses nozinhos bem suaves e escondo bem o meu fio. Vou andando com ele por baixo da trama, do lado avesso, escondendo bem ele mesmo. Aí vou ali, ó, vou andar só mais um pouquinho agora, porque já tem um nozinho ali. E vou encerrar aqui essa parte de finalização. Agora a gente vai começar a tecer a nossa alça, né? Geralmente nesse modelo, que quando você vê fotos, é uma alça fininha, né? Que vem aqui do pescoço. Eu vou fazer também fina, mas é importante passar para vocês que a espessura da alça também depende do tamanho da sua peça, tá? Porque é um top de frente única. Se você for fazer um tamanho G, GG, uma pessoa que tem um busto grande, e fizer uma alça fina e as laterais também fininhas, essa correntinha, essa corrente, né? Esse cordão, ele vai começar a se esgaçar, ele vai esticar. Isso aqui é um fio de algodão, não é um fio com elastano, com algo que estique e volte. Então, ele vai começar a esgaçar, a esticar e também pode ficar desconfortável para quem estiver utilizando, porque se é uma pessoa que tem mais seio, ela vai estar ali sem sutiã, porque é um top de frente única, pode acabar machucando ali a parte do pescoço e tudo mais. Então, para tamanhos menores, eu sempre recomendo que faça, né? Óbvio que também, né? Conversando com o seu cliente, a sua cliente.
que faça ali uma alça e as laterais um pouquinho mais grossas, tá? Geralmente o pessoal começa ali nesse ponto aí do meio, tá? Para esse modelo. Eu vou começar aí, ó, dessas lateraisinhas aí que vocês estão vendo, porque eu acho que ajuda a dar mais sustentação ali pro seio, tá? Então ali, ó, tá vendo? Tem esses dois pontos baixos do meio e tem um antes deles, né? Eu vou nesse daí, ó. Vou no ponto baixo antes daqueles dois pontos baixos do meio. Vou ali inserir minha agulha, vou dar um nozinho, mas cada um pode fazer da maneira que achar melhor. E agora eu vou começar a tecer 35 centímetros de correntinhas, tá? Mas isso também vai variar ali conforme a espessura do pescoço da pessoa que vai utilizar e tudo mais. Mas aqui na minha, eu vou tecer 35 centímetros de correntinhas, tá? Se vocês quiserem fazer, começar também ainda mais para lateral, né? Porque geralmente é ali no meio mesmo que as pessoas começam a fazer. Eu fiz um pouquinho mais para lateral. Se quiserem fazer ainda mais, também tudo bem. Teci aqui meus 35 centímetros de correntinhas, tá? Eu vou virar minhas correntinhas pro lado do avesso dela, tá? Eu vou fazer ponto baixíssimo. E eu vou virar minha correntinha pro lado do avesso dela. E vou inserir minha agulha nesse montinho que fica aí. Eu chamo de bundinha, gente. Mas é esse montinho que fica do lado do avesso da minha correntinha, tá? Vou pular a primeira correntinha, vou na segunda, nesse montinho que forma e vou fazer um ponto baixíssimo. Quem tiver dificuldade de fazer dessa maneira, faça o ponto baixíssimo da maneira tradicional, da maneira que já está habituado a tecer. Se quiser também fazer outro tipo de cordão, não tem problema, gente. Usa, né, a criatividade, vai ficar bom também. Então, assim, o que eu tô fazendo aqui é ponto baixíssimo, só que eu tô pegando ali pela parte de trás da minha correntinha. Estou chegando aqui no final, né, na base do meu cordão. Vou fazer aqui o ponto baixíssimo, esse ponto, o último ponto da minha correntinha. E vou ali, vou fazer, é penúltimo no caso, né? Vou fazer meu último ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer três pontos baixos nos próximos três pontos baixos de base. Então, ó, um ponto baixo, esse primeiro ponto de baixo, de base, outro ponto baixo, esse segundo ponto de base, e no próximo também vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou voltar a tecer os meus 35 centímetros de correntinha, tá ali? Eu fico no total com quatro pontos baixos, consegue ver? E agora eu vou voltar, eu vou começar a tecer ali meus 35 centímetros de correntinha, voltando fazendo ponto baixíssimo. Esse cordãozinho é o mesmo que eu vou fazer nas laterais, porém nas laterais ele vai ser um pouco maior, tá? Vai ter ali uns 50 centímetros. Como você vê, ele dá uma esticadinha, porém ele nem é elástico de fato, o material dele não é. Então, se a pessoa tiver um busto muito grande, nessa espessura ele vai esgaçar, ele vai estragar. Estou aqui finalizando minha segunda alça, vou pegar na base dela, vou tecer um ponto baixíssimo, tá? E agora eu vou arrematar e fazer as minhas laterais.
Na lateral, como eu disse antes, exatamente o mesmo ponto, o mesmo cordãozinho que eu fiz ali na minha alça. Então, você só precisa identificar exatamente o ponto bem ali na, como se fosse a esquina, né, da minha lateral, ali na minha quina, para inserir sua agulha e começar, tá? Então, ali tinha as 4 correntinhas. Eu comecei bem na primeira correntinha mesmo, bem na base, que é onde tá na minha lateral. E agora eu vou começar tecendo ali 50 centímetros, aproximadamente 45 centímetros, o que for melhor, de correntinha. Já teci o cordão do outro lado, agora eu vou para esse lado aqui, ó, onde eu vou inserir a minha agulha, justamente onde tem aquele ponto baixo que eu fiz, finalizando a carreira, né, ali do meu acabamento. Então, quando eu chegar nele, eu vou pegar e vou fazer um ponto baixíssimo e vou arrematar. Lembrando que todos os fios soltos precisam ser escondidinhos do lado do avesso da sua peça, tá? Sem passar pelo lado da frente, sempre pelo avesso. E é assim que a sua peça vai ficar no final, tá? Com esse formato. É claro que pode ter uma variação conforme o acabamento que você tiver optado por fazer, o estilo de alça, mas é esse formato que a gente tem aqui desse top. Ele é basicamente um triângulo, né? Com alça e lateral ali fino. Agora, gente, uma dica extra, tá? Quem quiser ter parado por lá, pode parar. Mas eu vou dar essa dica, que é o elástico. Esse fio branco que vocês estão vendo aí é um elástico que eu tô colocando, tá? Desse nozinho ali bem no, na pontinha ali do meu triângulo. E vou começar tecendo como se fosse pontos baixíssimos. é, Na alcinha do meu ponto alto, pelo lado do avesso, tá? Tenho a minha última carreira de ponto alto, né? Antes de fazer o ponto ali caidinho do meu acabamento, eu vou pegando e vou fazendo ali como se fosse pontos baixíssimos com o meu elástico, porque algumas vezes esse top ele não fica com a lateral, dependendo do formato do seio da pessoa e tudo mais, ele não vai ficar com a lateral rente ao corpo. Então eu pego, vou fazendo esse acabamento com elástico, porque aí ele ajuda a dar essa aderência ali ao corpo. Então, se a pessoa levantar o braço e tudo mais, não fica aquele vão, tá? Ele vai ficar ali mais preso ao corpo. Porém, é opcional, tá? Aqui tô só mostrando por alto, nem tô entrando tanto em detalhe, mas só para vocês vendo aqui como que eu faço, que é pegar o elástico e ali, ó, indo de ponto em ponto. Eu estou usando até uma agulha um pouco menor, eu estou usando a agulha número 2,5, tá? Aí aonde tem ali aqueles ponto, o ponto do acabamento, né? O ponto caidinho, você pode inserir a agulha numa alcinha do ponto alto duplo, tá? Que tá caidinho, tá de lado, para poder fazer esse ponto baixíssimo. É só nas laterais, tá? Na parte de baixo eu não coloquei, eu fui fazendo só a volta da ponta de uma lateral até a outra, para poder dar esse acabamento mais rente ao corpo, tá? Vou deixar o vídeo aqui correndo para quem quiser colocar o elástico, porém, para quem não for colocar o elástico, a peça já está pronta, tá? É só fazer mesmo ali o acabamento final, que é esconder os fios, e cortando, arrematando e tudo mais. Um ponto importante também, para quem não está acostumado a trabalhar com elástico, é que as pontinhas ali no final, a inicial e a que vou deixar no final também, elas precisam ser queimadas, senão o elástico ele vai se desfazendo, mesmo que você dê nó, ele vai se desfazendo e vai se abrir e vai desfazer tudo, o seu trabalho todo ali de elástico, no elástico, né? Então, a pontinha sempre tem tanto a pontinha ali do começo, quanto essa pontinha que sobrou ali no final, a gente tem que vir com isqueiro, um fósforo e queimar elas, tá bom?
Ó, como vocês podem ver, ele não enruga muito, não fica ali muito enrugadinho, ele só dá ali uma leve franzidinha, bem de leve mesmo, e quando a pessoa colocar, ele vai ficar esticadinho no corpo, dando maior aderência, tá? A peça. Esse é o resultado final, gente. Espero que vocês tenham gostado. É muito fácil, de fato, tecer esse top e é muito econômico. Nossa, vale muito a pena para vender agora no verão, tá? Nesse clima de calor, ele sai muito mesmo, ele é muito vendido. E vou deixar aqui para vocês umas fotos de como que ele ficou no corpo depois de pronto, tá aqui com o elástico. Beijos, até o próximo vídeo.